Fala pessoal, tudo bem? Hoje seguiremos com as nossas videoaulas sobre análise combinatória, falando sobre permutação simples e permutação com termos repetidos. Então vamos lá. Definição de permutação. Primeiramente, a ideia de permutação é, a gente fala, duas coisas estão permutando aqui, elas podem cada uma em uma hora estar no lugar da outra. Então, só que eu não preciso necessariamente ter isso com dois elementos só, eu posso ter isso com 10 elementos, 30 elementos. Então, por exemplo, se eu quisesse determinar a quantidade de possibilidades para uma corrida de Fórmula 1, a quantidade de possibilidades de terminações diferentes na minha corrida, sendo que tem 15 pilotos, vamos supor. Então eu teria uma permutação, para cada situação eu teria um piloto no primeiro lugar, e assim eles ficariam rodando entre eles e isso se encaixaria numa permutação simples. Então a gente pode definir uma permutação simples da seguinte forma: de modo geral, se n elementos distintos, se temos n elementos distintos, quantas filas podemos formar? Podemos escolher o primeiro elemento da fila de n maneiras. Agora, de quantas maneiras podemos escolher o segundo elemento? Então, n-1. Por que n-1? Porque anteriormente eu já escolhi um elemento para lá, né? Então, se antes eu tinha um total de n elementos, esse n pode ser qualquer valor, por exemplo, se eu tenho então 5, n valendo 5, se eu já escolhi uma pessoa para o primeiro lugar, agora para o segundo lugar eu só teria 4 pessoas. E assim por diante. Para o terceiro, eu teria n-2, então 5 menos 2. Então eu teria 3 pessoas para o terceiro lugar. E assim por diante até chegar na quinta colocação, que eu teria 1. Prosseguindo dessa forma, usando o princípio multiplicativo, fica claro que o número de agrupamentos ordenados que podemos obter com todos esses n elementos é dado por n vezes n-1 vezes n-2 vezes quantidade de termos que eu tiver, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, isso aqui é justamente o que a gente falou lá do fatorial na aula passada, lembra? Então, eu consigo escrever uma permutação simples da seguinte forma: permutação de n é igual a n fatorial. E esse n fatorial é igual a n, que multiplica n-1, que multiplica n-2, que multiplica todos esses termos entre n-2 e 3, aí depois vezes 3, vezes 2, vezes 1. Perfeito? Então, vamos lá. Agora para um exemplo. Quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los em um mesmo número, podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Primeira coisa que eu tenho 3 algarismos e eu quero formar um número exatamente com 3 algarismos. Então, quantos números eu poderia formar? Para o primeiro lugar aqui, eu teria 3 possibilidades. Se eu usei um aqui nessa posição eu não poderia usar o mesmo número. Então aqui eu teria duas possibilidades. Se eu usei um aqui e um aqui nessa posição eu só teria uma opção. Então 3 vezes 2, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Então eu teria 6 possibilidades. 3 possibilidades de números, né? Agora, vamos para a questão 2. Quantos anagramas diferentes de posições das letras de uma palavra da palavra anel? Então, o anagrama é o seguinte: eu vou pegar todas as letras da palavra e vou mudá-las de forma que elas possam ou não ter um sentido. Então, por exemplo, na palavra anel eu poderia escrever dessa forma assim: lai. Isso aqui, em português, não existe nada relacionado com isso. Mas como eu estou querendo anagrama, então anagrama não precisa ter sentido a palavra. Beleza? Então, quantos anagramas diferentes eu tenho para essa palavra? Anel. Primeira coisa, eu tenho 4 elementos aqui, né? Tenho o A, o N, o E e o L. Então, eu vou construir uma palavra com 4 elementos. Então, eu vou ter 4 para a primeira, 4 possibilidades para a primeira letra, 3 possibilidades para a segunda letra, 2 possibilidades para a terceira letra
e uma possibilidade para a primeira letra. Porque aqui eu ainda tenho as 4 para serem escolhidas, aqui eu já escolhi a primeira, então não posso escolher ela novamente. Aqui eu já escolhi 2 letras anteriores, então eu tenho que excluir as 2, então me sobram 2. E aqui só vai sobrar uma porque eu já escolhi 3 anteriormente. Então 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então eu tenho 24 possibilidades, né? De anagramas, né? Beleza? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Quantos são os anagramas? Na letra A, da palavra perdão. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então é como se eu tivesse P6, que seria 6 fatorial, que seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí seria 24, que é 4 fatorial, vezes 5, 120, vezes 6, 720 possibilidades. Agora, da palavra perdão, que se iniciam com P e terminam com O. Então, olha só, agora eu já tenho fixo. Eu tenho fixo a minha primeira letra, que é P. Aí eu tenho esses termos aqui no meio e eu tenho fixo a última letra, que é O. Então eu só vou ter as mudanças aqui nesse meio, né? Então eu teria 4, que foi a quantidade de letras que sobrou, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então isso aqui seria 24 possibilidades. Beleza? Então vamos lá. Para a letra C, da palavra perdão, em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem. Então, agora, ao invés de eu ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Beleza? Porque o A, O e o tio, né? Eles formam agora como se fosse uma letra apenas. Então aqui eu teria permutação de 5, porque eu tenho 5 elementos, né? Então seria 5 fatorial, que seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que seria 120 possibilidades. Beleza? Aqui, a letra D da palavra perdão, em que P e O aparecem nos extremos. A gente já fez uma questão dessa parecida com a letra B, certo? Só que na letra B, ele começava com P e terminava com O. Então basta eu pegar o resultado de lá e multiplicar por 2, porque agora eu poderia ter começando com O e terminando com P, e começando com P e terminando com O. Então basta eu pegar o resultado da letra B, que foi 24, e multiplicar por 2. 24 multiplicado por 2, 48. Então eu tenho 48 possibilidades. Beleza? Letra E, da palavra perdão, em que as letras permanecem juntas e em qualquer ordem. Então agora eu tenho isso aqui como se fosse uma letra. Outra letra é o D, outra letra é o A com tio e outra letra é o O. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 letras. Então seria permutação de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que seria 24. Terminou? Não. Por quê? Porque aqui eles podem estar em qualquer ordem. Ou seja, eu tenho 3 elementos, então aqui é 3 fatorial. Então vai ter que ser 24 vezes o 3 fatorial. 24 vezes 3 fatorial é como se fosse 24 vezes o 3 vezes 2 vezes 1. 24 vezes 2 dá 48. 48 vezes 3 dá 150 menos 6, 144. Então tem 144 possibilidades. Beleza? Agora vamos para permutação com repetição. Então a definição da permutação com repetição é a seguinte. Antes a gente tinha lá permutação de n,
que seria n fatorial. Agora, eu tenho permutação de n, onde alfa, beta e gama são os termos que se repetem. Então, o que vai mudar na minha conta? Vai mudar o seguinte: antes eu tinha permutação de n igual a n fatorial, sem esses termos aqui em cima repetindo. Como esses termos estão repetindo, para eu resolver isso, eu vou dividir o n fatorial por esses termos que se repetem, que são as quantidades fatoriais. Então vamos para um exemplo. Quantos anagramas da palavra arara? Então beleza, vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então seria permutação de 5. Mas reparem que o A ele se repete quantas vezes? 3 vezes. E o R se repete quantas vezes? 2 vezes. Então, para eu achar a quantidade de anagramas da palavra arara, eu teria 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Que beleza, vamos lá. Vou simplificar essa conta aqui. Então, vou transformar para 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. 3 fatorial eu corto com 3 fatorial. O que sobrou? 5 vezes 4 dividido por 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. 4 dividido por 2 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. Então, eu tenho 10 anagramas para a palavra arara. Agora vamos para nosso último exemplo. Quantos anagramas da palavra camarada começam com A? E aí, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente tem que ver os termos que estão se repetindo. Então, olha só, eles começam com A, perfeito? Aí a gente vai ter 1, 2, 3, aqui a gente tem 6, 8 letras, né? 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos lá. Aqui eu teria como se fosse, esse termo aqui está fixo, beleza? Só que aqui eu teria ainda 1, 2, 3 letras A se repetindo. Então aqui eu teria permutação de 7 com 3 letras A se repetindo. Beleza. Então vamos lá. Vai ficar 7 fatorial dividido por 3 fatorial. 7 fatorial é quanto? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Aqui a gente poderia ter já resolvido, né? Então, simplesmente, 3 fatorial com 3 fatorial, simplifico. Então, aqui a gente tem 7 vezes 6 dá 42. 42 vezes 5 dá 210. Vezes 4 dá 400, 840. 840 possibilidades. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço.